Olá, pessoal. Bom dia para quem está assistindo essa aula hoje, domingo, às 10 horas da manhã, e para quem também vai assistir depois. Hoje estamos indo para a aula de número 10 do Livro dos Médiuns, com o nosso querido amigo Marco Peixara. Marco, Atma Namastê. Atma Namastê também para você. Vamos colocar a minha apresentação. Ok? Todos vendo? Sim, estamos vendo sim, Marco. Vamos lá, meus irmãos. Então, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco e possa elucidar não só as nossas mentes, mas principalmente trazer as informações benéficas para o nosso entendimento e o nosso crescimento espiritual. Estamos ainda na segunda parte, né? Nós vamos até o final do curso, nessa segunda parte do Livro dos Médiuns, agora falando do capítulo 5, né? Quer dizer, já estávamos a caminho do capítulo 5 na aula passada, hoje dos itens 82 ao item 95, ok? Nossa aula 10. Vamos colocar agora, na aula passada eu esqueci, tá? Momentos de reflexão, né? Einstein está chamando a atenção aí para você refletir. Ele, Jesus, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a lançar o germe da verdade, que ele mesmo declarou não poderem ser então compreendidos. Aquele pessoal na época era muito ignorante, né? Era preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-nos a chave. Era preciso, pois, dar tempo à ciência para progredir. Tá? Isso foi dito por Kardec, no Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 1, item 4. Da mesma forma que Jesus não pôde dizer tudo, como Kardec afirma, e nós sabemos disso, porque conhecemos bem o Novo Testamento, Kardec também não pôde falar tudo. Porque, né, há mais de 150 anos atrás, não tínhamos a mesma evolução da ciência que temos hoje. Coisas que, às vezes, Kardec não coloca na codificação, nós temos a obrigação de acrescentar. Tá? Isso não é alterar o que Kardec disse, isso é complementar, como Jesus disse e como o próprio Kardec também nos falou sobre isso. Uma coisa que está escrito na Gênesis, no capítulo 1, no item 60, que eu acho fantástico. Os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Não lhe trazem nenhuma ciência integralmente formulada. Deixam-no entregue a seus próprios esforços, daquilo que ele pode encontrar por si mesmo. Esta afirmação na Gênese, né, ela tem um valor muito grande. Por quê? Principalmente para aquelas pessoas que são extremamente radicais, que eu chamo de espíritas de carteirinha, que são aquelas pessoas que dizem assim, mas onde Kardec falou sobre isso? Tá? Aonde André Luiz ou Emmanuel falou sobre isso? Muitas das coisas que nós estamos hoje em dia tendo acesso às informações não foram faladas. Por quê? Porque os espíritos não vieram livrar o homem do trabalho, do estudo e das pesquisas. Coisas que nós podemos encontrar em outros credos, como é o caso, encontramos muitas coisas interessantes no Bhagavad Gita, no Srimad Bhagavatam, encontramos muitas coisas interessantes, inclusive no Alcorão. O Alcorão tem coisas interessantes, né? A maioria de nós não leu, como eu fiz faculdade de teologia, eu tive que estudar o Alcorão também, né? Então, tem muitas coisas ali que são muito similares, por incrível que pareça, às leis que o nosso querido Mestre Jesus nos trouxe, nos exemplificou. Tá? A Torá tem. E, na realidade, não fazem parte do conceito da doutrina espírita, não fazem parte, entre aspas. Por quê? Porque são informações e conhecimentos que complementam e, às vezes, trazem de uma forma um pouco diferente, porém esclarecedora, coisas que
os espíritos não vão nos trazer, né, que o espiritismo é pautado. Não é verdade. O espiritismo é baseado, como disse muito bem o nosso querido Allan Kardec, em observações de fatos. A partir da observação do fato, a gente analisa, compara e verifica as leis que regem aquele fenômeno. É isso que Kardec fez pelo seu método. Nós estudamos isso em aulas passadas. Então, veja a importância desta frase da Gênese. Outra coisa que eu acho muito interessante também na Gênese: pedir conselho aos espíritos não é dirigir-se a potências sobrenaturais, mas sim a seus iguais. Espera aí, Marco, o que você está querendo dizer? Não é pelo fato de ser espírito que ele é um ser simplesmente extremamente evoluído. Não. Você conhece a evolução do espírito pela natureza do que ele fala, pelo conteúdo do que é falado. Isso é muito comum, por exemplo, nos terreiros de Umbanda. Né? A maioria dos desenvolvimentos mediúnicos esquecem de falar para os médiuns que estão ali, né, que se apresentam, não são santidades, não são são espíritos como nós, que erraram, que estão ali trabalhando para diminuir o seu mapa kármico. Tá? Isso é muito comum. Não se dirigir a espíritos não significa que, né, eles são coisas, né, puxa vida, muito além da nossa compreensão. Não é nada disso. São espíritos como nós. Tá? Outra coisa interessante: dar aquilo que podemos adquirir pelo trabalho. Há coisas que não lhes é permitido revelar, porque nosso grau de adiantamento não o comporta. Isso também serve para o povo da Umbanda. Por quê? Às vezes o assistido, né, vai lá pegar um conselho de um preto velho, por exemplo, e aí quer saber, isso vai acontecer? O espírito não tem esta autorização de ficar revelando tudo. Por quê? Porque ele pode do livre-arbítrio do encarnado. Então, tem coisas que eles não podem revelar. Tá? Até porque determinado, se for um espírito muito avançado, por exemplo, ele pode revelar uma coisa que a sua psique não comporte. Então, nós temos que começar a entender isso. O mundo espiritual, ele é muito intrínseco às relações do mundo material. Eles estão aqui o tempo todo conosco. Eles nos ajudam, claro. Porém, a gente sabe que esse processo de aproximação, ajuda, processo mediúnico, vamos dizer assim, ele nada mais é do que um processo de afinidade. Então, se, né, o médium não estuda, né, bebe, fuma, faz um monte de coisa que, né, praticamente o prejudica no processo mediúnico, você acha que ele vai atrair o quê? Um espírito de muita luz? É claro que não. Como diria o nosso querido Chico Xavier, mediunidade é afinidade. Então, é necessário, por isso, a dona Maria Modesto Cravo nos disse bem, o século XXI, né, enquanto ela estava viva, ela falava isso para nós, o século da mediunidade é de parceria. O médium tem que estudar, o médium tem que ter informação, o médium tem que conhecer o corpo sutil, o médium tem que conhecer o corpo físico, o médium tem que estar fazendo a sua plena reforma íntima. Para quê? Para que ele possa atrair espíritos mais evoluídos a fim de lhe assistir nos seus trabalhos. Então, fica a dica aí, que é uma reflexão. Vamos ver os objetivos específicos dessa aula. Primeiro, consolidar a diferença entre a manifestação física espontânea da manifestação física provocada. Segundo, identificar que os fenômenos físicos provocados e espontâneos
fizeram parte do planejamento de revelação de uma realidade desconhecida, na época de Kardec, por critérios de continuidade da vida após a morte do corpo físico. Tá? Então, esses fenômenos físicos hoje praticamente quase não acontecem, são muito raros, todos eles. Tá? Então, o fenômeno físico, de uma forma geral, o fenômeno de transporte, de invisibilidade. Mas, Marco, por que eles não estão mais ocorrendo? Porque na época de Kardec precisava comprovar, demonstrar e que as pessoas pudessem observar e ver ali com seus próprios olhos, né, sentir, ouvir, ter os sentidos aguçados, que existia vida após a morte, que existia intercâmbio entre o mundo espiritual e o mundo físico. Então, naquela época, isso era necessário. Hoje, não é mais necessário. E, normalmente, quando você vê esses fenômenos, tá, são espíritos levianos que estão fazendo. Puxa, Marco, se você vai na FEB, lá, a FEB ali no Rio de Janeiro, né? Você subindo a escada, tem um salão, como se fosse um museu de objetos, né? Que foram plasmados pelos espíritos. Inclusive, tem uma mão lá. Uma mão, plasmada, tá? De ectoplasma, foi consolidado aquilo, e aquilo foi colocado lá. Tá? Mas isso faz parte da história. Tá? Não é... Hoje você não vai num centro espírita ou num centro umbandista e vai ver essas manifestações, porque elas não são mais necessárias. Hoje, a maior necessidade é o quê? É bater em cima da mente do encarnado para a necessidade da sua reforma íntima. Esta é a maior necessidade, não é mais de apresentação de fenômeno físico. Marco, por que esta transformação moral, essa reforma íntima é a mais necessária? Porque estamos à porta de uma nova realidade, de um mundo de regeneração. E como diria o nosso mestre Jesus, apenas os mansos e pacificadores herdarão, ou seja, continuarão no planeta Terra. Aqueles que não têm esta capacidade, tá, estarão sendo o quê? Migrados para o planeta Quiron. Nós já falamos, né, disso logo no início das aulas do Livro dos Médiuns. Então, é um planeta que ainda é primitivo, que vai, com muito amor, vamos agregar esses espíritos da Terra. Então, daqui talvez a alguns 30, 40, 50 anos, a gente tenha um livro chamado Exilados da Terra, como tivemos Exilados de Capela. O terceiro objetivo é identificar a orientação dos espíritos a Kardec de como proceder para minimizar ou afastar problemas de perturbações e fenômenos físicos. Então, na época, né, eu até já falei para vocês, o Livro dos Médiuns é muito amparado e orientado por São Luís e por Erasto. Né, existem outros, é claro, mas esses dois eles praticamente deram toda uma estrutura de base. Eles trazem esse conceito, né, de orientar as pessoas que viviam apavoradas com bater de janela, não sabendo de quê, bater da mesa, e mesa que acabava flutuando. Isso acontecia na época. Tá? Hoje em dia isso já é muito mais raro. Mas, como estamos estudando o livro, temos que fazer esses conhecimentos chegarem até vocês. Então, vamos ver o item 82. Os fenômenos dos quais acabamos de falar são provocados. Ou seja, se é provocado, tem uma intenção de alguém em produzir um movimento. Exemplos, né, que nós demos na aula passada. Então, são fenômenos físicos provocados, intencionais, que vai acontecer exatamente através daquela mescla, né, do mix dos três fluidos. Mas ocorre algumas vezes que se dão espontaneamente. O que significa isso, Marco? Eles acontecem sem ter, o espírito não está querendo, o médium não está nem sabendo, mas eles acontecem. Ou seja, não tem a participação da vontade. E, às vezes, tornam-se inoportunos. Marco, como é que pode acontecer um
efeito físico espontâneo. Me explica para eu poder entender. A gente não falou para vocês na aula passada que todos nós inspiramos e no ritmo da inspiração vem o fluido vital. E quando nós expiramos, sai o gás carbônico e no ritmo da expiração exala-se o ectoplasma. Então o ectoplasma, ele faz parte do nosso mundo, apesar de nós não vermos. Ele é o quê? Ele é o fluido vital que foi absorvido, né, que foi captado pela nossa estrutura do corpo sutil e do corpo físico, foi utilizado biologicamente e é colocado para fora, para a natureza. Ele, normalmente, quando vai para a natureza, em pouco tempo, ele se mescla, né, as relações da natureza nas árvores, nas folhas, né, inclusive vai também para os minerais. Ele retorna à natureza. Então, quando ocorre um fenômeno físico espontâneo, simplesmente, né, pelo exalar do ectoplasma natural de todos os seres, e o espírito não está tentando fazer absolutamente nada, mas ele, às vezes, tem um desejo de fazer alguma coisa, mas não manifestou a vontade. Porque, para manifestar a vontade, precisa do impulso do plexo solar. Começou a entender? O efeito físico vai acontecer, mas não tem a participação da vontade. Porém, em determinado momento, o espírito pode ter desejado aquilo. E quando você deseja alguma coisa, você cria uma ideoplastia, ou seja, uma projeção mental. E essa projeção mental, ela é aproveitada, né, e forma esse mix de uma forma natural. E aí acontece um efeito físico espontâneo. Caramba, Marco! Então, isso faz parte da nossa vida, faz parte da realidade do nosso mundo, sim. Né? Kardec deixa isso claro para nós. Item 83. De todas as manifestações espíritas, as mais simples e as mais frequentes são os ruídos e as pancadas. A gente viu isso, né? Que o ruído e a pancada, dependendo, né, da velocidade de penetração do fluido, a pancada pode ser mais fraca ou mais forte. É aqui necessário temer a ilusão, porque uma multidão de causas naturais, no caso da pessoa que deixou, por exemplo, uma janela entreaberta, e aí começou a ventar, ela não está vendo, e a janela começa a bater. Pá, pá, pá. Aí ela simplesmente falou assim, nossa, esse é um efeito físico, né? Isso é um espírito obsessor que está me perturbando. Calma. Kardec deixa claro que é necessário, primeiro, você ver se você não está se iludindo. Se aquilo não é uma coisa natural, né? Por um descuido seu. Você deixou a janela entreaberta, ventou, bateu natural. Aquilo não é um obsessor que está te perseguindo, não é um efeito físico, tá? É muito comum as pessoas, por exemplo, hoje em dia, eu trabalho muito com cura o tempo todo, tá? Só essa semana eu fiz 3 processos de tratamento e cura. Quem cura, na realidade, é a espiritualidade maior, com autorização dependendo do mapa kármico da pessoa. Porém, nós tratamos as pessoas, tá? E quase sempre as pessoas que me pedem auxílio para fazer os trabalhos perguntam, Marco, eu estou... gente, não é. Nós estamos vivendo um momento em que o mapa kármico das pessoas, ou seja, o campo mental inferior, tem que tirar as densidades. Ele faz isso o quê? Perpassando essas densidades, que foram equívocos, defeitos, vícios de vidas passadas, para o corpo físico, né? Num processo transmigratório. E esse exalar do campo mental inferior, né? Do corpo mental inferior até o corpo físico, gera doença autoimune, gera relações cancerígenas e inúmeras outras doenças. E aí as pessoas, às vezes, acham, Marco, eu acho que isso é um trabalho de magia negra. Não, isso é uma coisa natural. Por quê? Porque estamos adentrando ao mundo de regeneração. E para fazer isso, temos que fazer o quê? Cargas ao mar. Temos que retirar as densidades para que possamos ser herdeiros.
Então, é natural, são, como eu digo, são doenças benéficas, para que na próxima encarnação nós possamos continuar no planeta Terra e não sejamos exilados para Quirion. Ok? Então, fica aí a dica para vocês. Item 84. Admitamos que, por uma constatação minuciosa, adquire-se ruídos ou quaisquer outros efeitos são manifestações reais. É racional temê-las? Tá? Poxa, Marco, o que Kardec está deixando claro aqui? Que os efeitos físicos espontâneos podem ocorrer. Tá? E aí você vai ficar com medo? Não, Kardec deixa claro, não. Você não tem que temer. Isso é uma coisa natural. Acontece. Tá? Você pode até, inclusive, verificar, vai no centro de Umbanda, vai no centro espírita, para ver se tem algum doador de efeito físico dentro da sua casa, ou o vizinho, né, o que seja, mas isso é uma coisa natural. Então, Kardec deixa claro que as pessoas não precisam ter medo. Como diria algumas pessoas, a gente tem que temer mais os encarnados do que os desencarnados, ok? Item 85. Dissemos que as manifestações físicas têm por objeto chamar nossa atenção sobre alguma coisa e de nos convencer da presença de uma força superior à do homem, tá? Que é a força espiritual. Né? Dissemos também que os espíritos elevados não se ocupam dessas espécies de manifestações, se servem dos espíritos inferiores para produzi-las. Tá? A gente já falou sobre isso aqui, Kardec está no processo cumulativo da informação. Item 86, a gente fez um resumo do item porque ele é muito grande. Kardec conta que há vários anos atrás estava estudando o espiritismo. Olha o caso que eu falei na aula passada, aqui está descrito. Quando ouviu durante 4 horas seguidas fortes pancadas a seu redor. Imagina, você está estudando e pá, pá, durante 4 horas. Ele ficou intrigado com aquilo, né? Ele verificou que o fato, né, na realidade, não era uma causa física, não era um vento, ele não deixou uma janela entreaberta. Tá? E aí o que ele fez? Ele procurou um amigo, né, contactou um médium, que era que psicografava, e esse médium conseguiu receber, né, ser incorporado por um espírito de uma ordem bem elevada. Então, esse espírito se apresentou dizendo que era familiar de Kardec e disse que ele é que era o autor das pancadas. E Kardec falou assim, poxa, mas um espírito superior se valendo de pancadas, né? Aí o espírito explica para ele, eu queria chamar sua atenção para um detalhe muito importante no seu trabalho de codificação do espiritismo. Existem alguns erros que você está cometendo na codificação. E ele aponta os erros, ele detalha onde estão os erros, inclusive em linhas. Então, dá as orientações e conselhos úteis para a continuidade da codificação. Kardec foi assistido por esse espírito familiar até o final da sua vida. Tá? Então, esse espírito esteve presente na vida dele o tempo todo. E após o primeiro intercâmbio, as pancadas cessaram. Por quê? Então, esse exemplo que Kardec dá é muito interessante e uma coisa que vale a pena a gente refletir. Kardec é um espírito extremamente evoluído, ok? Já tinha sido lá atrás, né, pessoas que foram santificadas pela Igreja Católica, né, quem já estudou sobre as vidas passadas de Kardec sabe disso. E ele cometia erros também. Por quê? Porque era humano. Todos nós, seres humanos, nós estamos passivos a cometer erros. Por isso que qualquer processo de autocura começa com auto-perdão. Errar é humano. Se você errou, fez alguma coisa equivocada, isso faz parte da natureza humana. Procure refletir sobre isso e não fazer isso novamente. Como diria Jesus, né? Jesus curava e dizia, vai, não peques mais. Ou seja, não faz de novo o que te levou à doença. Então, nós temos que entender isso.
para entender o processo de autocura. Na época de Kardec, era necessário ocorrer fenômenos dessa natureza, né, de manifestações físicas, citados no slide anterior e nas aulas, né, anteriores, e exemplificados acima, né, nesse exemplo que Kardec dá, a fim de chamar a atenção para algo importante ou comprovar a existência da alma, além da morte do corpo físico. Fazia parte do planejamento espiritual para a revelação e codificação dessa realidade que, na época de Kardec, era desconhecida por critérios de observação. Ok? Então, aqui, corroboro o que eu falei. A doutrina espírita não é pautada em o que o espírito disse ou não disse. Muita gente pensa que é assim. Não, não é. É critério de observação. Você observa o que está acontecendo, analisa, verifica as leis que regem aquele fenômeno, e aí sim você tem uma nova informação ou produz um novo conhecimento sobre a doutrina espírita. Ok? Item 87. As manifestações espontâneas não se limitam sempre aos ruídos e às pancadas. Olha que coisa interessante. Elas degeneram, algumas vezes, em um verdadeiro barulho. Móveis e objetos diversos são derrubados. Projéteis de toda espécie. Projéteis são, aqui que ele está falando, pode ser um galho de árvore, um pedaço de madeira, uma pedra de toda espécie, são atirados de fora, portas e janelas são abertas e fechadas, ladrilhos são quebrados, eles se racham, o que não pode ser levado à conta da ilusão ou ao acaso. Então, Kardec deixa claro que a manifestação física, a espontânea, ela produz uma série de fenômenos, tá? E aquilo não é o acaso, nada é o acaso, né? Me lembra Albert Einstein dizendo que aqueles que não acreditam em Deus se resumia da seguinte maneira: você pega um monte de peça, por exemplo, de uma moto ou de um carro, tá? Todas separadas, todas totalmente desconectadas, e joga tudo dentro de uma garagem. Joga aquele monte de peça lá, joga lá. Você pega uma bomba, joga lá dentro, explode. É o Big Bang. E aí está formado os planetas, está formado o universo, está formado, né, o ser humano, os animais, as plantas. Não dá. Não dá para entender dessa maneira. Albert Einstein dá esse exemplo. Então, se houve algo que nós podemos identificar como inteligente, é porque tem por trás uma causa inteligente. Então, Einstein pensava, né, da mesma maneira que Kardec nos deixa claro aqui no Livro dos Médiuns. Entendendo e reforçando os tipos e a diferença de manifestação física. A manifestação física provocada tiveram por objetivo demonstrar que existe algo além da matéria. Elas quiseram chamar nossa atenção, um sinal de advertência. Quando entendido o recado, cessa o fenômeno, como a gente viu no próprio caso de Kardec, né? Pois, se continuar a pancada, vai ser inútil. Já a manifestação física espontânea tem sua causa nas leis naturais, normalmente produzidas de forma harmônica ou até mesmo desajustada, independendo do pensamento ou da vontade consciente do médium e de um espírito. Marco, peraí. Me dá um exemplo aí de manifestação física espontânea. Vou te dar um exemplo, sim, bem bonitinho. Olha aqui, ó. O caso dos anéis de fadas. Os anéis de fadas, tá, são formações circulares, né, de cogumelos ou padrões de vegetação. Então, ou seja, são manifestações de fungos. Tá? Eles criam um verdadeiro anel. É uma coisa impressionante. Né? Para quem nunca viu, eu recomendo. Vai no YouTube e coloca lá formação de anéis de fada. Então, você vai ver, é uma coisa muito bonita. Tá? Então, as pessoas diziam que aquela formação daquele anel é onde as bruxas tinham dançado. Olha que a mente humana acaba pensando que aquilo eram coisas de extraterrestres para mostrar sua presença. Não, meus irmãos.
Aquilo simplesmente, os anéis de fada, são manifestações físicas espontâneas da natureza. Puxa vida, não tinha pensado sobre essa ótica. Então, reflita. Caso de desordens de materiais. Lei natural produzida pelo expelir de ectoplasma natural, né? Todo mundo expele ectoplasma de um médio de efeito físico, né? Ou não, simplesmente o médio de efeito físico tem uma quantidade, uma qualidade maior, mas todos nós exalamos ectoplasma, onde o fluido se agrega à matéria por aderência e atração, e em um objeto ou um ambiente físico, manipulado por uma emoção desajustada inconsciente. Espera aí, Marco, deixa eu entender. Então, por exemplo, uma pessoa ou um espírito que está com raiva e tem uma manifestação, um desequilíbrio emocional, de uma mágoa, uma tristeza, uma perturbação, isso pode causar uma desordem material de um efeito físico espontâneo? Pode. Tá? Essa, entre aspas, manipulação, devia ter colocado entre aspas aí, tá? Não uma manipulação consciente, ela forma inconsciente, por isso que o nome diz emoção desajustada inconsciente. Marco, isso pode acontecer também com encarnados? Pode. Tudo que acontece com o desencarnado também pode acontecer com o encarnado. Então, nós temos que estar sendo o quê? Muito vigilante sobre essas nossas emoções desajustadas. Como diz o nosso mestre Jesus, orai e vigiai. Isso, na realidade, é talvez o maior, a maior lição que o nosso mestre deixa para nós no conceito de viver o dia a dia. Tá? Orai e vigiai. Então, essas emoções desajustadas podem, sim, criar desordens materiais, produzindo fenômenos físicos espontâneos, ok? Seja de um encarnado ou de um desencarnado. Item 88. As manifestações desse gênero, espontânea, né, não são nem raras nem novas. Poucas são as crônicas locais que não encerram alguma história desse gênero. O medo, sem dúvida, frequentemente tem exagerado os fatos que tomaram proporções gigantescas, ridículas, passando de boca em boca. Com a ajuda da superstição, as casas onde se passaram esses fenômenos, né, foram reputadas de mal assombradas pelo diabo, e daí todos os contos maravilhosos ou terríveis de fantasmas. O meio mais seguro de prevenir os inconvenientes que poderiam ter, uma vez que não se poderia impedi-los, é fazer conhecer a verdade. As coisas mais simples se tornam assustadoras quando a causa é desconhecida. Ou seja, a ignorância cria, né, essa mistificação, né, de casa mal assombrada. Marco, mas isso é irreal? Não, não é irreal. Né? Muitos espíritos apegados, por exemplo, ao seu lar, quando desencarnam, continuam lá. Mas uma boa prece, tá? Uma boa conversa com esses espíritos numa mesa mediúnica, os faz entender que eles não podem mais ficar ali. Tem outras coisas para serem feitas. Porém, tem espíritos, vocês vão ver mais à frente, né, em outras aulas, que se sentem completamente esquecidos, que dizem assim, olha, ninguém ora por mim, eu desencarnei, ninguém fez uma prece por mim, né? Então eu vago por aqui, e fica aí num ambiente lá, e acaba produzindo, né, efeitos físicos, até sem querer, mas isso não é uma regra, tá? Isso é uma exceção. Porém, existe, e Kardec deixa claro que isso não é raro e nem novo, sempre existiu. Com base nos itens 89 e 90, reforçamos que também existem manifestações físicas provocadas. Né? Estamos aí fazendo esse correlato entre a manifestação física provocada e a espontânea. Nesse caso da provocada, um espírito se aproveita do exalar do ectoplasma inconsciente de um médium de efeito físico e passa a produzir as perturbações. Porém, que fique claro que não são demônios a lhe perseguir, são espíritos mais levianos do que maus. Mas também pode ser vingança. No final do item 90,
temos valiosa orientação dos espíritos de como proceder para resolver problemas de perturbações. Vale a pena refletir. Tem aí um caso, né, que vocês vão ver logo, logo, que o espírito era leviano e ficava atirando pedra na vidraça, quebrava a vidraça, né? Ele não atirava com a mão, lembrando, né? Ele fazia o mix e manipulava mentalmente, e esse objeto obedecia, né, ao seu impulso. Bom, vamos lá. O que a orientação que é dada quando você é vítima, entre aspas, né, desses efeitos físicos, né? Então, isso está colocado no item 90. No final do item 90, a gente tem lá, né, essas dicas. Primeira coisa, questionar-se. Não é a sua imperícia ou a ausência de manutenção das coisas da sua casa. Ah, pô, tá. A sua casa, por exemplo, tem a parte de madeira, aí você deixou uma frecha onde entra vento, e aí o vento faz. Aquele assobio, né? Aí você fala, meu Deus, é um espírito que está me perseguindo. Então, a primeira coisa é se questionar se você não teve alguma imperícia ou ausência de manutenção da sua própria casa, das coisas que vêm produzindo desordens materiais. Segundo, é identificar, saber o que o espírito quer. Então, se você constatar que é um espírito, o que ele quer? Lembra do que a gente falou de Kardec? O espírito dava lá pancada durante 4 horas seguidas, que queria chamar a atenção de Kardec, porque queria dar um recado para ele. Às vezes o espírito está pedindo, às vezes é muito comum, prece. Está pedindo prece, está pedindo auxílio. Então, principalmente, né, as pessoas sensitivas conseguem verificar isso. Tá? Então, eu tenho essa possibilidade, e eu estava, uma vez, eu fui com a minha esposa na cidade aqui vizinha de São Paulo, e a gente estava em frente ao mar, né, ali na região de Santos, eu não lembro qual era, Praia Grande, lembrei. E começou a acontecer determinados objetos que caíam. Né? Nós estávamos em quarto, a minha esposa joga vôlei, e a menina que estava do lado, o cara começou saiu correndo, gritando, oh, meu Deus, tem um fantasma aqui, não sei o quê. E aí eu acordei, o que é? Olha, eu boto o objeto cai. Colocou 3 vezes, né, acho que era uma espécie de tipo um lencinho lá, um pacotinho de lenço, o bicho caía. Ela, mas eu coloquei lá no meio, não tem como cair. Tá? E era um efeito físico, era um espírito, eu consegui acessar esse espírito, que estava pedindo prece. Tá? Ele vagava por ali, ele estava pedindo prece. Então, a gente tem que começar a entender essas coisas, faz parte do nosso mundo. Tá? Então, a gente evoca o espírito, né? Através de um médium, se você tiver. Procura saber que, às vezes, ele não está fazendo aquilo à toa. Ele pode ser um leviano, mas, às vezes, não, ele está pedindo ajuda. Tá? Então, a gente tem que saber discernir isso. Caridade para os tristes e inconformados. Ou seja, a gente tem a possibilidade de trabalhar com apometria também. Eu sou instrutor de apometria, e é muito comum na apometria aparecerem, por exemplo, espíritos que fazem coisas porque estão inconformados, se sentem injustificados, não foram, não houve justiça para eles, tá? Então eles ficam até caridade, amor direcionado, caridade é isso, tá? Então nunca tente discutir, brigar, mostrar que você é poderoso, né? Isso é besteira. É sempre caridade para poder lidar com os espíritos necessitados. Falar com sinceridade, sem cerimônias, aos zombeteiros. Por muitas vezes, um espírito leviano, zombeteiro, você tem que falar a verdade para ele. Né? Você pode falar assim, vem cá, você tem noção do que você está produzindo para você mesmo? Caramba, na apometria é muito comum esses diálogos, né? Na própria mesa mediúnica também acontece bastante. Então, você tem que ser sincero, você não pode ter meias palavras. A verdade tem que ser colocada de uma forma sutil,
porém inteira. Ok? Orar pelos malevolentes, em todos os casos, orar e demonstrar amor pelas atitudes equivocadas cometidas pelo espírito. Foi aquilo que eu falei. Não é brigando, não é chamando atenção, dizendo que ele está errado, que você vai convencer um espírito. Às vezes, ele já ouviu muito isso, e isso não adianta nada. Você tem que demonstrar amor, que você quer ajudá-lo. Ok? É desta forma que a gente trabalha. Eu te digo isso de experiência própria. Eu tenho muita experiência não só em mesa mediúnica, mas também na apometria, em conversar com espíritos que são totalmente desajustados porque se sentiram injustiçados enquanto encarnados. E aí ele vê aquele cara que fez a maldade para ele, né? Ele desencarnou, e o cara que fez a maldade continua encarnado e está bem, está rico, né? Está gozando de prazeres da vida mundana, tá? E ele fica completamente fora de si. Né? Ele acha que aquilo é um absurdo, que aquilo não é justiça divina. Tá? Então você tem que ter muito cuidado ao lidar com esse tipo de pessoa. Desconfiar do que os espíritos falam quando se credenciam. Isso é comum, né? Tanto na mesa mediúnica quanto na apometria, por exemplo. O espírito se apresenta assim: eu sou o doutor fulano de tal. Opa, esse cara é mentiroso. Tá? Então, espíritos bons, eles não se apresentam sendo credenciados. Vou te dar um exemplo: o doutor Bezerra de Menezes, tá? Extremamente evoluído, foi convidado a ir para outro planeta, no caso, na época, era um planeta de Jade, de regeneração, né? Isso logo que ele desencarnou, tá? E ele não, eu quero continuar no planeta Terra para ajudar. Ele se apresenta, hoje em dia acho que ele não se apresenta mais, em terreiros de Umbanda como Preto Velho. Era o doutor Bezerra. Joana de Anjos da mesma forma, vovó Maria Conga. Tá? Então, apresento com um credencial, eu sou fulano de tal. Gente, estão mentindo para vocês. Tá? Espíritos bons, eles não têm essa necessidade. Você avalia o teor do desenvolvimento dele pela mensagem, pelo conteúdo informativo, benéfico para o ser humano. Livro dos Médiuns. Procurar saber onde está o médio natural, no caso do efeito físico, né? Quem é que está exalando esse ectoplasma, e se é proposital ou sem querer. Né? Ele vem exalando o ectoplasma para a execução desses fatos. Então, por muitas vezes, né, é comum para quem tem vidência você ver realmente como se fosse um gás, né, saindo, e às vezes ele é mais denso. Esses mais densos, normalmente, né, mais densos para nós, tá? Eles têm um conceito, vamos dizer assim, de mais possibilidades para efeitos físicos. Ok? Então, fica as dicas aí, né, no final do item 90. No item 92, as manifestações físicas espontâneas se produzem muito raramente nos lugares isolados. É óbvio, né? Imagina, tem uma casa velha, abandonada, dificilmente você vai ver algum, né, ou vai saber, ou vai escutar, né, uma manifestação física, né, espontânea. É quase sempre nas casas habitadas que elas ocorrem, e pela presença de certas pessoas. Por quê? Porque precisa do ectoplasma. A intervenção voluntária ou involuntária de uma pessoa dotada de uma aptidão especial, que é o médio de efeito físico, para a produção desses fenômenos físicos, né, parece ser necessária na maioria dos casos. Kardec corrobora o que a gente vem falando. É necessário, primeiro, que o espírito o queira, ou seja, o espírito tem que querer fazer isso, tá? Que tenha um objetivo, um motivo. Sem isso, não faz nada. Frequentemente, é necessário, em seguida, que se encontre precisamente no lugar em que gostaria de agir uma pessoa apta, ou seja, um médio de efeito físico para secundá-la. Então, o espírito não faz a esmo. Para que o espírito produza um efeito
físico, tá? Ele tem que ter um objetivo, como foi o caso que nós citamos, né, do espírito familiar de Kardec, que provocava pancadas durante 4 horas seguidas. Tá? Então tem que ter um objetivo. Às vezes o objetivo dele é simplesmente querer assustar a pessoa. A prece, você simplesmente consegue fazer com que, né, a espiritualidade maior o capture, né, entre aspas, ou seja, o aconselhe a sair dali e buscar auxílio e tratamento. Essa ação do espírito em produzir o efeito físico desejado pode ser impedida por um espírito superior, se assim o quiser, estiver protegendo, ou seja, por um mentor de alguém, ou atendendo a uma prece de um encarnado. Puxa, o valor da prece é absurdo, tá certo? Então, por muitas vezes, o verifica que o espírito está fazendo algo, e esse algo que ele está fazendo, esse fenômeno físico, está produzindo medo, pavor, ou muitas vezes o espírito impede. Ah, Marco, então o espírito superior, né, aquele espírito trevoso aqui que eu representei aqui, por essa mulher nessa casa, ele simplesmente está fazendo aquilo, às vezes por ira, por vingança, por leviandade, e o espírito superior pode sim proteger, ou seja, anular o que ele tenta fazer. Tá? Então, quem é mais, pode mais. Quem é menos, não pode fazer o que os espíritos superiores fazem. Item 94 e 95. Descreve um caso ocorrido em Paris, na rua Noyers. Lembra que eu falei na aula passada que eu ia passar para vocês, né? Esse caso aconteceu em junho de 1860 e foi publicado na Revista Espírita em agosto de 1860, do mesmo ano. Vamos ver o que é o chamado caso da Rua Noyers. Trata-se de uma narrativa de um caso explicado por São Luís. Enquanto encarnado, só para vocês, né, para quem não sabe, ele era o rei Luís nono, né? Era o Luís IX, que viveu entre 1214 e 1270 e foi canonizado pela Igreja como São Luís em 1297. Então, São Luís, um espírito muito evoluído, tá? É que explica, né, esse caso. Ele serviu como orientador espiritual de Kardec para elucidar um caso de perturbação em uma casa por parte de um espírito leviano ocorrido, né, lá em Paris, né, nessa rua Noia. Vamos lá ver, então. A perturbação produzida pelo espírito leviano era arremessar projéteis. Como eu falei para vocês, projéteis são lenhas, queimada, pedaço de carvão, pedra, tá? Tudo que o espírito encontrava ali, né, próximo à casa, ele simplesmente começava, né, por manipulação fluídica, a projetar e quebrar vidraça. Porém, São Luís nos diz que poderiam ser produzidos sim. Olha o que São Luís está falando. Ele simplesmente pegava os objetos, né? Ele acaba narrando isso no diálogo, que ele encontrava por ali. Mas ele também poderia produzir os objetos. Puxa, Marco, como é isso? É um conceito de materialização, né? Ele consegue plasmar um objeto mentalmente. Como eu falei para vocês que um espírito, por exemplo, do tráfico de plasma armas, fuzis no mundo espiritual. Eles vão estar lá no umbral, né, junto com os seus parças, com os seus similares, tá? E eles plasmam o fuzil e ele, por muitas vezes, acredita, inclusive, que está encarnado. Tá? Então, São Luís deixa claro que o espírito poderia plasmar e produzir, né, esses projéteis. Porém, teria uma certa dificuldade, tá? Porque é um espírito leviano. Lembra que eu falei? Quanto maior o desenvolvimento do espírito, maior a possibilidade. Quanto menor o seu desenvolvimento, maior a sua dificuldade. Então, ele arremessava esses projetos nas vidraças da casa do senhor Lesage, tá? Quebrava as vidraças todas, tá? E, por muitas vezes, esses pedaços de pedra, carvão, né? Lenha queimada, eles acabavam atingindo, né, alguém e feriam as pessoas que estavam. Após inúmeras vezes isso está acontecendo, os moradores da casa se questionaram se não seria melhor evocar esse espírito perturbador e
Ó, vamos ver o que está acontecendo aí, né? Por que esse espírito, né, deve ser vingança? O que ele está querendo? Tá? Então, os moradores chegaram a essa conclusão. Durante o diálogo, eles foram uma mesa mediúnica, né? E aí esse espírito se apresentou. Tá? E era um espírito leviano de uma mulher, Janet. Tá? Ela desencarnou aproximadamente há 50 anos, né? Atrás da época, né? De 1860, ou seja, desencarnou ali por volta de 1810, e estava ali, né? Aquele tempo todo vagando na região. Tá? E ela revela que estava sendo ajudada, né, pelo Espírito de São Luís para poder se manifestar. Ela, por si só, tinha até dificuldade de intercâmbio com o mundo dos encarnados. Então, o Luís estava ajudando ela até para ser uma espécie de instrução para os encarnados. Tá? Então, a gente consegue ver que a Janet acabou afirmando que ela, né, encontrava o ectoplasma, tá, numa criada medrosa, ou seja, uma empregada, tá, que não tinha a menor noção do que estava acontecendo, uma pessoa bem provavelmente ignorante, tinha um bom ectoplasma, bem denso, para esse tipo de trabalho, e de forma inconsciente ela exalava, e a Janet percebeu isso e tchum, né, se apoderava, entre aspas, desse ectoplasma, fazia o mix com o seu fluido e projetava, né, esses mísseis, né, esses projéteis, né, quebrando vidraças, fazendo arruaça lá. Então, essa matéria-prima era necessária, né, o ectoplasma da criada, para que ela pudesse fazer essas coisas, né, e se divertir, porque ela se divertia, ela não tinha nada para fazer. E olha que interessante, a Janet revela que era totalmente esquecida. E por isso ela vagava ali pelo bairro fazendo essas leviandades. Então veja você como é importante, às vezes, você numa reunião, né, de amigos, dentro desse conceito espírita, você orar por aqueles, né, ou fazer prece por aqueles que não tem quem peça por eles. Existem muitos espíritos nesta posição, tá? Espíritos que vagam por aí, espíritos que precisam de auxílio. Ninguém faz uma prece para eles. Puxa, Marco, então isso é importante, né? Que a gente possa sempre nas nossas preces, né, pedir aos espíritos superiores que ajudem, né? Que a prece funciona como se fosse ela imanta o corpo espiritual do espírito e traz um certo conforto. E este conforto produz uma melhor consciência. Por quê? À medida que o espírito vai fazendo essas coisas, né? Um espírito leviano, por exemplo, que não tem ninguém que peça por ele, ele acaba embotando o fluxo energético dele, principalmente o asna. E aí ele perde a consciência, inclusive de onde está, o que está fazendo, às vezes acha que ainda está encarnado. Então, a prece pelos espíritos esquecidos, pelos espíritos, vamos dizer assim, moradores de rua, vamos dar um exemplo prático aqui, né? É muito importante para que a gente possa ajudar esses irmãos, porque na realidade são nossos irmãos. Se todos somos filhos do mesmo pai, eles são nossos irmãos. E, quem sabe, não seríamos nós em encarnações passadas. A gente não sabe, né? O esquecimento da encarnação, na nova encarnação, é um processo maravilhoso, divino, para que a gente não possa rebuscar coisas, até mesmo vingança. Então, fica aí a dica de vocês, né, poderem fazer preces que são esquecidas, vamos colocar assim. No final do diálogo, a Jane afirmou ter gostado daquele diálogo. Né? Por que gostou? Porque ela foi escutada, escutaram ela. Olha o depoimento do espírito. Tá? Puxa, eu gostei. Né? Que, São Luís ajudando ali, foi perguntado, né, para ela se ela se sentiu constrangida ou não gostou. E ela fala assim: não, eu gostei. Eu gostei porque vocês me ouviram. Dá para pensar isso? Uma pessoa que gostou daquele intercâmbio, um espírito,
porque ela foi ouvida. Então, pense nisso nas suas próximas preces. Ok, meus irmãos? Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja conosco. E esta aula, na realidade, como eu já falei para vocês, né, em processos cumulativos, é importante, porque ela é a base estrutural para as aulas que virão. Na próxima aula, nós vamos falar não só nós não vamos falar da movimentação dos objetos, mas do transporte, da invisibilidade. Puxa, Marco, é possível um espírito tornar um objeto invisível? É possível, sim. A gente vai ver isso. Ah, mas eu nunca vi, eu nunca escutei falar. Hoje em dia isso já não acontece. E você vai ver na próxima aula, o médium tem que ter não só uma afinidade, mas tem que ter um ectoplasma muito refinado, ou seja, tem que ser um médium com uma base moral bem elevada, para poder exalar esse ectoplasma que pode produzir a invisibilidade. A gente vai ver isso na próxima aula. Aguardo vocês no próximo domingo. Beijo no coração. Atma Namastê, que a paz do Senhor Jesus esteja não só em seus corações, mas também presente em seus lares. Um abraço.